Ah, o gato, este incompreendido. Nenhum outro animal desperta sentimentos tão antagônicos. Com o gato não há meio termo. Ele suscita ódio ou paixão, desprezo ou adoração. Já foi tratado como Deus e queimado vivo em fogueiras. Já livrou a humanidade de pragas e inspirou grandes mestres e escritores. Seu ar misterioso e seu espírito livre lhe valeram a fama de traiçoeiro e egoísta. Mas os gatos não guardam rancor do ser humano e vão aos poucos, delicadamente, felinamente, conquistando o espaço que merecem. Um lugar quentinho em nossa casa e em nosso coração. Gato é uma delícia, porque conviver com gato... Primeiro que eu acho que se as pessoas se dessem uma chance, as pessoas têm muito preconceito, mas por falta de conhecimento. Eu acho que elas se dessem uma chance, viciariam em gato. Primeiro que ele é charmoso, extremamente charmoso, é sensível, você se comunica com ele, se você estiver atento, você escuta o que ele fala. Vai, Lilica. O gato, ele é afetivo, mas não é dependente. Ele adora a liberdade, se relaciona muito bem afetivamente, faz uma troca muito gostosa com a gente, mas é mais livre, ele é mais indivíduo. Olha, qualquer homem honesto diria que um gato é a segunda melhor coisa do mundo. São bichos muito independentes, eu diria, muito cientes da sua felinidade, não é? Do seu jeito de ser, e eles aceitam muito bem relação, tanto com outros gatos, como com cachorros, como com pessoas, desde que eles percebam nessa relação uma troca que para eles seja lucrativa. Mas essas características fazem com que eu sinta que eu tenho uma... Olha, a palavra que eu uso é uma pessoa, viu? Em casa, que não é um boboca. Quer dizer, se eu fizer alguma coisa com ele, ele fica com raiva de mim. Outro dia eu tirei ele do quarto, que ele estava fazendo muita bagunça de noite. Ele ficou 4 dias sem falar comigo. Quer dizer, é uma relação que existe. Então, quem tem gato tem que saber isso, que eles vão fazer o que tem vontade. Aí a gente tem que estabelecer alguns limites, mas a gente tem que se adaptar também à natureza deles. Não adianta você achar que gritando, batendo, impondo regras, que você vai treinar. De jeito nenhum. Gato é livre, é independente, é o que eles têm de mais fascinante. Eles são tão dignos que os gatos, quando sofrem, eles não gemem. É muito difícil um gato gemer. O gato sofre calado. O gato só faz aquilo que ele acha que deve fazer. Então, você, por um lado, vai desistir de tentar ensinar algumas coisas. Por outro, você vai perceber que quando ele vem, por exemplo, te dar um carinho, ele está inteiro naquilo que ele faz. Ele jamais vai passar o rabo em você para te fazer um favor, porque notou que você está carente. Ele está todo ali, inteiro naquele gesto. Se o gato faz alguma coisa, nós chamamos de instinto. Se nós fazemos a mesma coisa por algum motivo, chamamos de inteligência. Normalmente as pessoas tendem a achar que inteligência é sinônimo do animal repetir o que o proprietário quer que ele faça. Vá buscar a bola, vá buscar a comida que está ali, ou vai pegar o osso. O gato não faz nada disso, né? Mas não significa que ele não é inteligente. Acho que eles se dão ao luxo de expressarem mais a personalidade nesse sentido, de não se deixarem tanto adestrar. Pode-se definir a inteligência de um gato pelas coisas que ele se recusa a fazer. Parece que a Organização Mundial de Saúde fez uma medição há pouco tempo aí da inteligência no reino animal. Em primeiro lugar é o homem,
o segundo lugar o macaco e terceiro lugar é o gato. Eu discordo frontalmente dessa conclusão da Organização Mundial de Saúde. Primeiro o homem, segundo o macaco, terceiro o gato, de jeito nenhum. Na minha lista, em primeiro lugar a mulher, segundo lugar o gato, terceiro lugar o macaco e o homem lá para quinto ou sexto lugar, atrás do pernilongo, da lagartixa, do papagaio e de outros bichos. Eu só boto o gato em segundo, não em primeiro, porque não é politicamente correto. Gato não é traiçoeiro. Gato não é vingativo. O gato tem que ser entendido dentro daquilo que ele é, um felino domesticado. Ele não é traiçoeiro. Traiçoeiro, na minha opinião, é se ficar se arquitetando. Eu vou armar uma cilada e vou trair aquela pessoa, né? Precisaria de uma elaboração mental que, evidentemente, eles não fazem. E eu não conseguiria ser veterinária se eu não acreditasse firmemente que o bicho é honesto, sincero, não vingativo, mas absolutamente, talvez fiel a si mesmo enquanto bicho. Então, essa coisa de que as pessoas falam, ai, mas ele arranha, ele machuca. Ele não gosta de ser amassado, ele não gosta de ser preso, ele gosta de ficar no seu colo, mas ele quer ficar à vontade. Se ele quiser sair, ele vai sair. Você nunca vai estar andando por aí, tá passando o gato do seu lado, de repente ele tá na sua cara te arranhando. Isso nunca vai acontecer. Ele dá inúmeros sinais. Começa a pôr a orelhinha para trás, começa a vocalizar agressivamente, a ponta da cauda começa a balançar de maneira nervosa. Ele gosta de fazer o que ele gosta de fazer. Eu não vejo a Dinorá. Ela some debaixo da cama e só aparece lá pelas 7 da noite, aparece um pouquinho, porque o Haroldo é muito ciumento. Então, se a Dinorá chega, ele fica assim naquela posição de ataque em cima da cama. Quando ela passa em volta da cama, ele fica em cima da cama assim, vendo onde ela está, com o olho assim, e se ela ousa chegar perto, ele avança em cima dela, que ela sai chispada, mas chispada. As pessoas reclamam ou porque o gato está muito agressivo, ou porque o gato está muito arredio, né? Também porque o gato é hiperativo às vezes, né? E para isso os florais funcionam sempre muito bem. O gato, como espécie doméstica, ele ainda está num processo de domesticação e que é considerado relativamente recente, se a gente for comparar com o cão. Só há 3.000 anos antes de Cristo é que nós temos provas de que o gato realmente, o gato doméstico, existiu. E os egípcios tinham uma relação muito grande com gato e mitologia. Tanto é que existia a deusa Bastete, que tinha cabeça de gato e corpo de mulher. Mas, infelizmente, quando chegou na Idade Média, a população diminuiu muito do gato, porque uniu-se a ideia do gato com a bruxa. E as bruxas eram queimadas em fogueiras, juntamente com seus gatos. Depois disso, na Europa veio a peste negra, que os ratos invadiram realmente as casas e trouxeram muitas doenças para as pessoas. E com isto é que as pessoas perceberam o quão importante era se ter um gato em casa, para que ele controlasse essa peste. Para a doutora Anísio, o que acontece com o gato é muito... as pessoas pegam as dificuldades que elas têm internas e projetam no gato. Elas jogam no gato tudo que elas têm de pior. Então o gato passa a ser maléfico, ruim, perigoso. Mas ela fala que você convivendo com o gato, você não percebe isso, que o gato não tem nada disso. O gato ele é companheiro, agora ele é companheiro do jeito dele, não é que nem o cachorro. Você não vai querer que o gato seja um cachorro. Você não vai querer que uma flor seja um cachorro, porque você vai querer que um gato seja um cachorro.
Então o gato ele vai ser companheiro do modo dele. Então ele sai na hora que ele quer, ele volta na hora que ele quer. E ela fala que acha, na opinião dela, que o ser humano não gosta do gato porque o gato ele é muito dono de si, ele tem muita autonomia. E o ser humano não gosta tanto de quem tem autonomia. O gato é um ser essencialmente livre. E essa liberdade desafia o homem. O gato é extremamente curioso. Às vezes você fala, como é que esse gato veio parar aqui? Curiosidade. Então, eu acho que ele é explorador. E ele é um caçador, né? Ele é um caçador. E a intenção dele é ir descobrir uma outra coisa. O que tem ali? É preciso absolutamente pintar gatos. O gato tem uma elegância natural, não importa a raça dele, né? O gato é um bicho, né, que tem movimentos que nenhum outro bicho na natureza tem. Você vê um gato, é uma pintura. Leonardo da Vinci falava que o gato era uma obra de arte. Quando um gato decide repousar, ele não deita simplesmente. Ele derrama seu corpo no chão como água. Isso é uma coisa que me impressiona muito, como o gato está equipado para ser letal. Qualquer gato que pule na gente, que pule no pescoço da gente, tem uma capacidade de causar dano enorme, né? Porque ele tem aquelas garras afiadíssimas, as presas afiadíssimas. E como isso tudo vira uma doçura no contato com a gente. Tipo, é um mini tigre dentro da sua casa. Daí ele tem uma postura assim de felino que você fala, nossa, é lindo de ver. Deus fez o gato para que o homem tivesse o prazer de acariciar o tigre. Essa questão desse duplo comportamento, da delicadeza e da força num único animal, tão pequeno que aparentemente é tão frágil, né? E tão bonito, que está sempre bonito, sempre bem cuidado, sempre com um pelo super em ódio, os olhos sempre brilhantes, muito atentos, né, a qualquer ruído. Ele é um excelente caçador, é um animal que tem uma rapidez no deslocamento bastante grande e eles sobem em locais assim inacreditavelmente altos. Ele tem uma massa muscular extremamente bem desenvolvida, né? A ossatura deles é longa comparada com o tamanho do gato. Tudo isso dá para o gato uma agilidade que muitas vezes a gente não vê em outras espécies. Se o homem pudesse cruzar com o gato, isso certamente melhoraria o homem, mas pioraria o gato. Então, o olhar do gato, a própria conformação do globo ocular, a posição da pupila, tudo isso foram características que foram, ao longo do tempo, sendo aprimoradas para garantir que ele tivesse uma condição de sobrevivência no ambiente natural com mais facilidade. O gato tem um olfato absurdamente apurado. Tanto que o proprietário muitas vezes fala, o meu gato só come carne do açougue X. Se eu comprar a carne no açougue Y, ele não come. Não, o gato não é fresco.
Desde que você lembre que ele gosta de leite no pires rosa e peixe no prato azul. Aí ele pode retirar tudo e comer no chão. Bom, muito bem. Outra coisa do charme do gato, que eu acho que tem duas particularidades aí. Seus bigodes, né? Bigodes antenas. O gato passa no buraco exato que seus bigodes lhe permitem. E o rabo, essa cauda que... Aliás, ele fala com a cauda. Se alguém quiser entender um gato, presta atenção nas orelhas e na cauda do gato. Olha, você vai fazer um carinho nele, ele não quer, você passa a mão, ele abaixa a cauda. Abaixa e ele vai embora. Se ele quer um carinho repetido, você passa a mão, ele sobe a cauda. Ele diz, ai, faz mais. Tem tanto gatinho abandonado que a gente deve pegar um gatinho para adoção, um abandonado. Não se deve comprar, ir para feira de gato, nada disso. Deve ser assim, apanhado como esse aqui, que é vira-latinha e que a gente adora ele assim mesmo. Um gato não se vira sozinho, como algumas pessoas pensam, né? Tanto que é muito triste você ver um gato na rua, abandonado. Acho que o gato não se basta, ele se basta enquanto, vamos dizer, ser vivo. Ele tem um lado mais zen, assim, vamos dizer assim, de solidão, de gostar da própria companhia, né? O que o gato tem, às vezes, é mais facilidade em pular num muro, escapar de ser morto por alguém, mas eles são, né, tão frágeis, vamos dizer assim, para sobreviver quanto os cães. Eu só tenho gatos castrados, lógico, né? Isso é super importante por todas as razões que a gente já sabe, de controle populacional e etc. Mas também, principalmente para quem tem animais em apartamento ou numa casa pequena, fechada, evita que eles fiquem demarcando território com urina, esse tipo de coisa. Eu me sinto meio lunática de falar isso, mas é que é muito evidente que você está num dia inquieta, ele fica inquieto. Se você está triste, ele tenta chegar mais junto, sabe? Ele, na verdade, age como um incenso dentro da sua casa. Ele vai neutralizar as energias que, porventura, estejam negativas. Eu estava doente, eu estava bem doente, uma bronquite forte, estava bem doente mesmo. Nos momentos em que eu estava mais chateada, eles vinham carinhosos, Ivan que dá beijinho, o Frog vinha no colo, a Chica ficava deitada perto, eles me acolhiam. E tive que ficar de cama, mas totalmente de cama. Você sabe que ele não me largou um minuto, né? Então eles têm uma sensibilidade, parece que eles captam os momentos em que nós estamos realmente mais chateados. O companheiro ideal não pode ter menos do que 4 patas. Ele é aquela coisa silenciosa, ao mesmo tempo discreta, não é aquela coisa tensa. Então, o meu trabalho favorece a companhia de um gato, porque o gato é notívago também, né? Gosta de observar as coisas, é quietinho, não é de aprontar. E aquela coisa de falar, estou aqui, mas, sabe, sem grandes afetações, sem grandes ataques. Então, a minha companhia ideal, né, meu amor? Ao longo da história, muitos escritores tinham gatos e têm gatos, né? Então, eu acho que isso é porque os gatos têm uma profundidade no relacionamento com a gente, na maneira de ser, que eles ensinam muitas coisas e eles levam à reflexão. O cão é prosa, o gato é poesia. É uma coisa assim meio tola, talvez, de falar, mas eles inspiram a gente. Talvez por isso eles tenham essa ligação com os escritores e também inspirem tantas histórias e tantos textos, né? As pessoas idosas se dão muito bem com gatos, que também já são adultos, justamente porque eles exigem menos, requerem menos cuidados. O corpo do gato tem um poder curativo muito maior que o corpo do cão. Que o gato consegue
tirar energias negativas. Passar a mão no gato é extremamente agradável e gostoso, né? É um diálogo, né? Talvez mais singelo do que o diálogo com o cão. É bicho limpo, é verdade. Primeiro que o gato não transmite asma para ninguém. O ronronar do gato não tem a ver com as crises de asma. Todo gato ronrona, alguns mais e outros menos. Ronronar é uma válvula de segurança para descarregar o excesso de alegria. O gato realmente pode causar alergia, é uma proteína que ele tem na saliva e não realmente ao pelo. Então vamos fazer uma experiência. 1 mês ou 15 dias o gato em outro ambiente, pode até ser num hotel, tem hotel para gato, e ver como é que a alergia ficou. Ah, não melhorou nada, então não era o gato, continue com o gato e seja feliz para sempre. O gato diretamente, aquele gato doméstico que fica confinado dentro do apartamento, que só come ração industrializada, que não caça, esse gato, a chance dele transmitir toxoplasmose para o ser humano, para o seu proprietário, é ínfima, é inexistente. Normalmente é muito mais comum o homem adquirir a toxoplasmose ingerindo carne crua, mal passada ou verdura mal lavada. Mulher gestante precisa se livrar do gato para manter uma boa gestação? De forma nenhuma. Desde que ela tenha hábitos de higiene, toda vez que manipular a caixa sanitária do gato, higienizar as mãos, ou outra pessoa na casa pode estar fazendo a manipulação da caixa sanitária do gato. Uma coisa importante para ter gato é rede nas janelas. Essa história do gato suicida que se joga, coitadinho, está desgostoso com a vida, não é bem assim. Na realidade o gato cai. Muitas vezes ele está em procedimento de caça e aí ele não vai medir consequências, ele vai caçar e muitas vezes falta o chão do outro lado. Porque há um conceito muito antigo de que o gato é ligado ao local e não ao dono. Isso era antigamente em que o gato só ia à casa para comer e dormia também, passava o resto do dia fora. Então realmente ele estabelecia o seu território e pouco tinha de interação com o proprietário. Atualmente não, os gatos são ligados ao proprietário e essa relação é bastante estreita. Na realidade, o gato é um animal social e que se apega ao ser humano. E o ser humano vira referencial para ele. Eu acho que a grande diferença é que antes de ter gato, eu achava que o gato não estava nem aí pro dono. Isso que eu acho que é o que as pessoas não entendem, quem não tem gato, entendeu? Porque o fato dele ter vida própria não quer dizer que ele não está nem aí, né? Para mim, é o animal que, na natureza, melhor simboliza o equilíbrio. Eles ensinam a respeitar os limites alheios e a fazer com que os nossos limites também sejam respeitados. Eles ensinam a ter mais classe, de alguma forma. Por exemplo, a gente pode aprender a relaxar como um gato. A gente pode aprender a se espreguiçar como um gato. A gente pode aprender a não se estressar como um gato. Eles são, enfim, professores em uma série de artes, né? Eles dormem, eles sabem viver bem. Se eu levasse vida de gato bem cuidado, eu com certeza seria muito feliz. Aprende a ser mais tolerante, aprende a ser paciente, aprende a ser corajoso, aprende a ser independente, aprende a ser digno,
aprende até a se cuidar um pouco melhor fisicamente. Enfim, eles têm uma série de características que, pela simples observação, tornam a vida de quem convive com eles muito melhor. Finalmente, o homem começa a compreender e aceitar o gato como ele é, pura e deliciosamente felino.